Cidadão Silvestre. Não adianta a gente acumular saberes por acumulação, né? E por quê? Porque o Zhuangzi, né, como também bom pensador, ele desconfia desses confucianos eruditos demais, tá? Então ele quer criticar a erudição, porque inclusive o Lao Tzu já criticava. Tem uma frase do Lao Tzu que fala assim: quem conhece não fala, quem fala não conhece. Entende? Então a gente fica bem assim, inclusive isso é meio pré-zen budismo, né? Tá? Mas então o Zhuangzi, qual que é a via de Zhuangzi? Vocês podiam falar, poxa, qual é o Dao do Zhuangzi, né? Porque a palavra Dao é o caminho, né? Mas o Dao também pode ser traduzido como método. E Dao também pode ser traduzido também como princípio criador do universo. E Dao também pode ser traduzido como o princípio ético que norteia, que baliza, né, as nossas relações humanas, eticamente falando. Quer dizer, então, o Lao Tzu, não é porque o Lao Tzu partiu de uma premissa cosmológica que ele vai deixar de se preocupar com as questões éticas fundamentais, inclusive até para hoje, nós pensarmos hoje, né, os problemas contemporâneos, tá? Então, é importante o Lao Tzu por causa disso e o Zhuangzi também. E a via de Zhuangzi, que eu estava dizendo, qual é a via de Zhuangzi, né? A via de Zhuangzi é a via da liberdade, né? É o caminho da liberdade. 自由 em chinês, né? E esse 自由, literalmente, ele reflete uma das características fundamentais da naturalidade, do 自然, né? E por que isso? Porque, gente, é só vocês pensarem. Vamos pensar primeiro em Lao Tzu, né? A ideia de Lao Tzu, que foi Lao Tzu que abriu esse caminho falando de 自然, da naturalidade. Então a gente diria que a filosofia taoísta é uma filosofia da naturalidade. E o que seria entender isso? Seria entender que nós, seres humanos, estamos... imagina na época deles, né? Também começa a se constituir várias instituições, né, normativas que começam a colocar decretos, né, colocar uma burocracia, sabe, restringir a liberdade humana, né, assim como hoje a gente pensa na liberdade de imprensa, né, a gente pensa hoje nos direitos e deveres que são, né, inalienáveis do ser humano, né, que isso é fruto de uma conquista que vem desde a Revolução Francesa, né, e a Constituição nossa assegura esses direitos e deveres, né, e assegura toda essa nossa liberdade, autonomia individual, né. Então, é assim também, os chineses também sofriam, provavelmente, né, na época de Lao Tzu, Lao Tzu fala dessa opressão do povo. O povo sofria opressão, né? Sofria opressão do governo, que às vezes era tirânico, despótico e arbitrário, instituindo, então, normas, decretos, cerceando a liberdade humana. E aí, é claro que o Zhuangzi, ele, então, como um bom pensador a la Nietzsche, né, ele lembra um pouco Nietzsche em alguns momentos, né, ele vai questionar esses valores vigentes, né, que são justamente essa norma artificial. Veja que quando eu uso a palavra artificialidade, esse conceito, que é 人为的造作, que 人为é humano, 造作é artificialidade, né, algo que é fabricado. Quando os taoístas pensam que o mundo começa a perder a conexão com a essência do Dao originário, ele começa a se artificializar, né? Vocês têm um exemplo muito claro na literatura kafkiana, por exemplo, Kafka, o Castelo e o Processo, né, que são os romances exemplares desse processo que acontece no seu grau máximo de abstração, né? Quando nós entramos numa sociedade cada vez mais onde as relações humanas ficam engessadas, onde as relações entre nós ficam cada vez mais artificializadas, é isso que é a sociedade que, né, do George Orwell, por exemplo, 1984, lembrando aí, e também o Processo, os dois livros clássicos que eu adorei lê-los. Mas então, essa artificialização está claramente sendo denunciada por Zhuangzi na época dele, tá? Então, essas normas que oprimem, essas normas que restringem a nossa liberdade, restringem a nossa naturalidade. Então, a liberdade acaba sendo o quê? O modo, o que seria ser livre para o Zhuangzi? Seria a maneira como eu posso exercer o meu estado natural, o meu estado de 自然. A palavra 自然 em chinês, 自 é si próprio, ran, assim, aquilo que é mesmo.
né? Aquilo que é por si mesmo. Ou seja, Tsuran seria aquilo que por si mesmo é. Ou seja, existe algo em todos nós, em cada um de nós, no Bruno, no Chiu, qualquer pessoa, no João, na Joana, na Madalena, uma natureza Xin em chinês. Esse Xin, para o Lao Tzu não usa Xin, né? Ele usa Min. E o comentador Rechangon vai falar Xin Min, né? Que é a natureza da vida dessa pessoa. Então, a natureza dessa pessoa, ou seja, aquilo que é o mais, está no mais âmago dela, no mais íntimo, na mais profunda interioridade, veja que isso não pode ser captado pelo intelecto, pelos 5 sentidos. É algo que acontece nas epifanias, né? Aqui eu vou usar o exemplo da literatura, da Clarice Lispector, por exemplo. A gente pode usar a literatura dos românticos alemães, a literatura dos surrealistas franceses, por aí vai. Né? O Hermann Hesse... Oi. Não, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma provocação aqui de uma coisa que é interessante. Que é o seguinte, você falou que, eu esqueci o termo, mas é um termo que é existência por si só, né? O simples fato de existir. Uhum. Que, eu não lembro exatamente o termo, mas esse termo é relacionado ao Dao. Como é que você faria uma relação? Porque aquilo, o Dao, ele é o caminho, ele é a questão criadora, mas ele existe por ele mesmo. Mas aí vem a pergunta, é isso mesmo? Teria uma ligação entre os dois ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. É o seguinte, o Dao é como o Lao Tzu e o Zhuangzi fala Tianmin, decreto do céu. Esse decreto do céu, Tianmin, ele nos concedeu, o Lietzi no Vazio Perfeito, que eu traduzi também, deixa eu até mostrar a capa aqui, ó. Né, o Vazio Perfeito, para quem está conhecendo, tem um livro aqui, tá em português, Vazio Perfeito, ele fala em Tianmin, decreto do céu. Decreto do céu nada mais é que o Dao, tem uma passagem lá que ele fala isso, tá? E o decreto do céu, ele nos concede o Xin, que é a natureza. É esse Xin, a natureza, a essência nossa, ou a gente fala Panxin, ou a natureza originária, que ela não pode ser cerceada, entende? Eu não posso forçar ela a fazer nada que ela não possa fazer, entendeu? Quer um exemplo? É uma árvore, ela tem um processo natural, a gente até fala isso, não é? Ela não tem um processo natural de germinação e de crescimento e desenvolvimento, e depois de deterioração? Sim ou não? Sim, né? Então, agora imagina você jogar um monte de substâncias químicas para que ela produza, e aí ela vai morrer também rapidamente, prematuramente. O que a gente faz com os animais, por exemplo. Né? A gente quer que a vaca produza muito leite, porque para atender a uma demanda extremamente complexa, né, da nossa sociedade, eu entendo que a gente cresceu demograficamente, né, bilhões, né, agora, se você fizer isso, o que você está fazendo? Você está infringindo a natureza, o Xin da vaca, vocês estão entendendo? Então, os taoístas pensavam assim, inclusive o próprio Mêncio, que é um pensador confuciano, ele pensava assim, a gente, na educação, a gente deve também ter cuidado com a criança. O Rousseau falava isso também no Emílio. A gente não querer forçar demais, né, coisas e conceitos sobre a criança naquele estado de liberdade que ela tem ali, né? E que se você vai falar não, como é que você vai falar não para essa criança? Eu sei que é um desafio aí, as epistemologias, a educação, o processo pedagógico, todos os teóricos vão ter que se haver com isso. Mas essa é uma questão, eu estou aqui para colocar a questão, né? E essa questão colocada pelos taoístas é que a naturalidade, ela é isso que você falou, é esse movimento autopoético de desdobramento. Agora vejam, que interessante. O Dao é o princípio máximo absoluto, não é? É o princípio criador, onipresente, está em tudo, mas ao mesmo tempo ele transcendente, ele é transcendente a todos os fenômenos. Ele cria as 10 mil coisas, né, os fenômenos, o universo, esse lindo universo que a gente tem, mas ao mesmo tempo ele é causa de si mesmo. Ele é causa de si mesmo. Zi, yin em chinês. Yin é causa, zi é si próprio. Ele é causa de si mesmo. Eu não sou causa de mim mesmo. Você é, Bruno? Ninguém, não é. A gente é causado, a gente é gerado pelos nossos pais e a gente ainda precisa dos alimentos para estar se mantendo, né? A gente precisa dos outros.
A gente precisa do ambiente, precisa morar, precisa, enfim, as condições básicas de sobrevivência. Mas o Dao não precisa disso, porque ele é uma potência inimaginável e inextinguível, inexaurível, inesgotável, Wuqiong, Wuqi. E aí, em chinês, os taoístas pensam, a gente pensa assim que o Dao, ele é dadivoso. Só que, veja, o Dao, ele não ficou lá no plano abstrato, ele se manifestou. Então, a gente chama ele de... Ele tem a eficácia. Essa eficácia produz continuamente as coisas. Então, você vê o sol, traz o sol, a luz para nós, as 4 estações se sucedem, né, numa alternância regular, né, não é sempre os mesmos meses que vem aquela estação, depois passa a primavera, vem, né, o verão, né, depois vem do verão, vem o outono e assim por enfim, as estações, as 4. Não existe 5 estações, não existe 6. Né? Se o verão falar, eu quero ser o ano inteiro, não existe isso. Ele quer roubar o espaço, por exemplo, das outras 3 estações. Não existe. Então, portanto, existe uma regulação natural, né, ordenada das 4 estações. E é só as 4 estações? Não, tem as marés, enfim, tem muitos processos regidos por essa lei da naturalidade, da natureza também. Na palavra tsuran também pode ser traduzido como natureza. Então, se você tem sua natureza, eu não posso querer que você seja diferente do que você está se desenvolvendo. Dá para entender isso? Tá? Então, isso é importante para Zhuangzi, para Lao Tzu,